Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esse vídeo aqui de Hyperlapse com inteligência artificial e uma ajudinha do Adobe Premiere e do After Effects. Então, vamos nessa! Se você ainda não viu, tem muitos vídeos de Hyperlapse rolando aí pelas redes sociais. E ao contrário do que muita gente pensa, não é time-lapse, é Hyperlapse. Tá, e qual a diferença? É tudo vídeo acelerado mostrando a passagem do tempo? Não é bem assim. Time-lapse é aquele vídeo onde diversas fotografias são exibidas de maneira sequencial e depois essas imagens são transformadas num vídeo mostrando o tempo passando de forma acelerada. Normalmente se usa uma câmera fixa que fica registrando essa passagem do tempo. Já no Hyperlapse, que é o que vamos fazer aqui, é um tipo de time-lapse com a diferença que a câmera se movimenta focando em um determinado ponto da cena. Então você tem um efeito de passagem do tempo onde um objeto se mantém centralizado na tela o tempo todo enquanto a câmera se move. Um bom Hyperlapse exige tempo, um bom estabilizador de câmera e um belo trabalho de pós-produção para deixar o objeto principal do vídeo totalmente centralizado. Aqui eu vou te ensinar a reproduzir esse efeito com inteligência artificial. Então a gente começa escolhendo duas fotos. Eu selecionei essas duas fotos aqui da Torre Eiffel, né? Uma de dia e outra de noite, em outro formato, que vai ser exatamente de onde a gente quer começar e onde a gente quer terminar. A gente vai fazer a transição de uma para outra. Só que para isso, antes, no Photoshop, eu vou abrir uma janela de 1920 por 1080, que é o tamanho do vídeo que a gente vai querer gerar. Vou começar jogando primeiro a imagem de dia aqui. Essa imagem não é exatamente o formato que a gente quer, então por isso a gente primeiro vai completar essas imagens aqui com o Generative Fill. Completou, ficou bacana o resultado. E agora o ponto importante, tá? Essa segunda imagem, que é a imagem final, ela tem que ficar bem casada com a primeira imagem. Então a gente tem que tentar o máximo possível deixar essa segunda imagem da torre à noite o mais encaixada e centralizada com a primeira. Não vai ficar igualzinho, porque é outro ângulo, tal, a distância é diferente, mas o mais próximo possível que a gente puder. Aqui é a mesma coisa. Completamos a imagem com o Generative Fill. Ficou bacana o resultado. Vou usar essas duas. Então agora é só salvar as duas imagens separadamente e bora para IA. Aqui você pode usar tanto o FreePic quanto o Kling, tá? Eu utilizo o FreePic porque me permite utilizar vários modelos de IA diferentes. Isso é muito bom para o meu workflow, porque eu posso experimentar cada IA conforme a que mais se encaixa com o que eu estou fazendo, tá? Isso não é um vídeo patrocinado. Então, dentro do FreePic, eu vou aqui em Gerar Vídeos, Modelo, escolho Kling 2.1, em Imagem Inicial eu seleciono a minha imagem de dia, na imagem final, a imagem de noite. E aqui no prompt eu utilizei o ChatGPT. Para vocês verem que não é uma coisa simples, tá? Eu tive que ir refinando esse prompt, conversando com o ChatGPT, explicando para ele o que eu queria, até que a gente chegou em alguns pontos interessantes. Na hora que você for gerar o seu vídeo, fique atento a isso, tá? O vídeo começa com a imagem de dia, na imagem de noite, obviamente, isso aqui ele entende. Agora, olha isso aqui. A Torre Eiffel fica sempre centralizada e a câmera faz um arco de 45 graus ao redor da torre. Por que eu tive que incluir isso? Porque nos vídeos anteriores que eu gerei, olha o que acontecia nesse aqui. Ficava um efeito legal, só que ele entendeu que era para dar uma volta completa em volta da torre e a torre não ficava centralizada. Nesse outro aqui, é a mesma coisa. Era uma volta completa, não ficava aquela torre centralizada, não ficava exatamente como a gente queria reproduzir dos vídeos de Hyperlapse que a gente vê por aí. Então depois que eu ajustei isso, eu cheguei nesse prompt, que inclusive inicialmente eu testei no Minimax Halo 2. A gente chegou nesse prompt, ainda não é o prompt final, tá? Mas eu vou copiar esse prompt aqui. Vou pro FreePic. Aqui eu vou colar o prompt gerado pelo ChatGPT
e vou clicar nessa ferramenta aqui, melhora o prompt com IA. E vai refinar esse prompt, e aí sim, a gente vai chegar no resultado que eu vou colocar aqui nos comentários para você copiar. Aí você seleciona aqui 1080 e deixa aqui em 5, tá? A gente vai aumentar esse tempo depois, mas não vai ser aqui. Deixa aqui em 5 e clica em gerar para fazer o seu vídeo. O resultado que a gente chegou é esse. Tá um efeito bacana, tá exatamente o que a gente quer, né? A torre centralizada, a passagem de dia para noite, essa movimentação de 45 graus de uma imagem para outra. Só que esse vídeo está terminando de uma forma muito brusca. Ele para assim de repente, eu queria que ele ficasse mais um tempo nessa cena final aqui, com o rio Sena passando e tudo mais. Eu também queria um pouco que no início ele ficasse um pouco ainda mostrando a cena inicial de dia, para depois começar a fazer essa transição. Eu poderia fazer isso aqui, direto na IA, no FreePic e no Kling. Mas eu vou mostrar uma maneira mais fácil de fazer isso, tá? Então eu vou salvar esse vídeo. E dentro do Adobe Premiere, eu vou jogar o vídeo que a gente criou. Vou jogar aqui na timeline. Tá aqui o vídeo de 5 segundos que a gente fez. E eu vou utilizar essa ferramenta aqui. Generative Extend Tool. Ela gera 2 segundos de vídeo em cima do vídeo que você importou. É como se fosse o Generative Fill do Photoshop, só que no caso ele gera vídeo. Então eu quero, como eu falei, um pouquinho aqui no início e um pouquinho aqui no final. Então eu vou clicar no meu vídeo, selecionar a ferramenta e fazer isso aqui, arrastar para fora até 2 segundos de geração. Então ela terminou de gerar o vídeo. Toda essa parte preta aqui foi o que foi gerado com IA a partir do nosso vídeo. Olha como ficou esse início, como ficou bacana. Era exatamente isso que eu queria. Um movimento suave, antes de começar a transição e chegar aqui no final. Aqui no final eu quero a mesma coisa, mas como eu não posso gerar mais 2 segundos de vídeo, já que eu gerei aqui no início, eu vou salvar esse vídeo. Vou importar ele de novo para o Premiere. Jogar aqui na timeline, e aí a mesma coisa, seleciono a ferramenta e agora adiciono mais 2 segundos no final que eu quero. Então eu terminei de gerar aqui no final, nessa parte preta foi o que a gente gerou com a IA do Premiere. Agora o que ela fez? Mas um movimento suave, menos do que essa rotação aqui total essa rotação lateral que a gente fez. Mas ela fica uma cena suave, mostrando ali a movimentação do rio Sena e tudo mais. E a parte inicial também que eu queria. Então agora sim, a gente tem um vídeo de 9 segundos, né? Inicialmente a gente fez os 5 segundos lá no FreePic. E eu consegui gerar mais 4 segundos extras com a IA do Premiere, somente com essa função de extensão aqui, que você pode estender seu vídeo. Não funciona bem sempre, tá? Eu já testei algumas vezes e não ficou legal o resultado. Mas fica uma opção caso você queira precisar de um pouquinho a mais. Se não for uma coisa muito complexa, não tiver muitos movimentos complexos, funciona bem. É possível fazer direto no FreePic ou no Kling? É possível. O problema é, você vai ter que fazer um prompt bem mais complexo, provavelmente vai queimar mais créditos, tá? Isso aqui eu gerei de primeira, essas duas partes. E talvez fosse até melhor você gerar num VL3, por exemplo, que permite que você faça essa diferenciação, né? A primeira cena, a parte inicial, fazendo esse movimento aqui. Depois a segunda cena, fazendo esse giro 45 graus. Depois uma terceira cena, somente com movimento suave de câmera. O VL3 ele permite, ele é mais robusto para isso, mas aí você vai queimar muito mais crédito, vai perder muito mais tempo e a gente sabe que, né, a gente paga todos esses créditos em dólar e nem sempre a gente tem orçamento para isso. Então fica uma opção, tá? É possível fazer nos dois, mas eu estou mostrando uma forma aqui que você pode fazer diferente e salva muito o projeto. Vou exportar esse vídeo e agora a gente vai para o After Effects. Então dentro do After Effects, o que a gente vai fazer é adicionar um efeito de Speed Ramp, tá? O vídeo do jeito que tá, ele funciona muito bem. Ele tem esse início, acontece a transição do dia para a noite e um finalzinho aqui mais suave. O que eu quero fazer? Eu quero começar aqui. Na hora que começa a transição, ele vai dar uma acelerada, uma desacelerada e depois para aqui no final. Tá? Eu não quero todo esse tempo.
Então eu vou clicar com o botão direito em cima da camada do nosso vídeo, vou em Time, Enable Time Remapping. A gente tem um keyframe aqui que mostra o início do vídeo. Eu vou até o ponto em que ele vai começar a acelerar, que é aqui mais ou menos. Vou dar um keyframe. Vou até o ponto em que ele vai começar a parar. Mais ou menos aqui, outro keyframe. Então a gente tem mais ou menos daqui até aqui 3 segundos. Tá? A gente vai reduzir isso para 1 segundo. Vou selecionar os 2 keyframes e arrastar para cá. Então agora tem esse vídeo normal daqui. Aqui ele acelera, rapidinho, faz a transição mais rápida e para. Só que ele fica muito bruto assim, ó. Muito bruto. Eu quero que tenha um movimento mais suave. Então eu vou selecionar os keyframes, da F9. E aqui no editor de gráfico, isso aqui mostra a velocidade da nossa animação na linha do tempo. Se isso não estiver aparecendo para você, clique com o botão direito e seleciona aqui Speed Graph, tá? Ele pode estar no editor de valores aqui. Você precisa controlar o tempo, então você vai no editor de tempo, Speed Graph. E eu vou deixar o nosso gráfico desse jeito aqui. O que isso quer dizer? Já que isso aqui é um gráfico de velocidade. Ele vai manter a velocidade linear até aqui. Quando chegar nesse ponto, ele vai dar uma acelerada, ter o pico de aceleração aqui e começar a desacelerar. E depois volta para o seu tempo normal. O resultado fica assim. Se quiser mudar um pouco, estiver muito rápido, você puxa ele um pouco para cá, vai fazendo seu ajuste. Mas a ideia é essa. Acelerou, desacelerou, um final mais suave. Se quiser, eu também posso adicionar um Adjustment Layer aqui. Jogar um Vibrance para dar um reforço na cor. Você também pode adicionar um Glow bem suave, somente na parte final, quando começa a iluminação da noite. Aqui mais ou menos 0 aqui, depois vai para 0,2. Ele dá deixa um pouquinho mais aceso. E o resultado final é esse. Hyperlapse com uma ajudinha do Adobe Premiere e After Effects. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Mande esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando dessa força. Não esqueça de curtir e se inscrever nesse canal, que eu estou sempre postando material aí para vocês. Até a próxima e um forte abraço.